Paz de Cristo, queridos irmãos, Deus abençoe a sua vida. Estamos em mais um vídeo com a série Armadilhas do Coração. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez e hoje o nosso tema, o nosso título é Como Nascem os Errantes Espirituais. O salmista Davi, ele disse nos Salmos número 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 5 do Salmo 51 nos diz isso. O salmista Davi, ele tinha esse entendimento que ele já havia nascido com uma tendência ao pecado, com uma natureza pecaminosa. Tanto que no verso 10 do mesmo número 51 de Salmo, nos diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista, ele tinha certeza que Deus, conforme ele havia feito na sua criação de todas as coisas, ele poderia também criar em Davi um coração puro. E é isso que ele ora a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Onde tudo isso nasce? Nasce em um coração pecaminoso, que nós já nascemos com o DNA do pecado, que veio junto em cada um de nós, através do pecado original de Adão e Eva. E hoje em dia, muitas pessoas se afastam de igrejas por causa de ofensas, por causa de líderes, por causa de irmãos, e essas ofensas podem ser diversas, mas tudo isso vem em uma natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais primeiros, que foram Adão e Eva, que não creram na promessa e no plano que Deus tinha para a vida deles. O pecado não foi tanto um pecado de desobediência, mas foi um pecado de não crer, não acreditar naquilo que Deus estava falando para eles. E com isso, através do que foi ali proposto para eles, as condenações vieram sobre eles e também todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E hoje em dia isso afeta muito as pessoas e nós estamos trabalhando com armadilhas do coração. E uma delas é a ofensa. E muitas pessoas se afastam de igrejas por causa de coisas que muitas vezes acontecem entre irmãos e entre líderes também. Muitas ofensas há em nosso meio e nós queremos trabalhar com isso, para que possamos diminuir isso e até eliminarmos isso. Por exemplo, eu quero dar alguns exemplos aqui práticos. Algumas pessoas não gostam do que o pastor prega, outras não gostam como nós pedimos ofertas, outras não gostam como administramos as finanças da igreja. Uma pessoa, por exemplo, pode não gostar de alguém porque não é muito acessível, pode não gostar de outro porque quer ser muito chegado, muito íntimo. Então são várias as coisas que podem acontecer no convívio nosso, entre irmãos e entre pessoas, porque somos falhos. E a lista é intermináveis de ofensas que podem acontecer. E com isso muitas pessoas acabam sendo errantes pelo mundo afora, de igrejas em igrejas, vendo que não há igrejas perfeitas, porque se houver alguma igreja perfeita, quando eu chegar lá, essa igreja não vai mais ser perfeita. Então, acabam andando errantes pelo mundo. Lembrando agora do título de hoje, que nós estamos falando, do tema de hoje. Como nascem os errantes? Pode nascer desta forma, pode nascer desta maneira. Dizem que mais do que o número de pessoas que frequentam uma igreja, é o número de pessoas que se encontram fora da igreja, ou seja, não estão mais servindo a Deus em uma igreja, estão afastadas do caminho do Senhor. E
E hoje nós estamos falando de como nascem os errantes espirituais. E muitas delas foram por causa de mágoas, ressentimentos e também ofensas que aconteceram no convívio com os irmãos. Muito bem. Um coração de pedra, veja bem, é um coração morto. Agora, um coração de carne é um coração que tem um novo nascimento. E esse novo nascimento da água e do Espírito. E água nós entendemos que é o lavar regenerador da palavra de Deus, removendo diariamente a sujeira do pecado. E o Espírito, quem tem um novo nascimento, é a pessoa que nasce da água e do Espírito. E o Espírito é aquela pessoa que é conduzida por uma nova vida, pelo Espírito de Deus, e é guiada pelo Espírito de Deus. E daí, meus queridos irmãos, veja bem, né? Nós, como igreja, nós somos uma família, e toda família tem problemas. Mas disse um pastor, amigo meu, que a igreja é uma família de famílias, porque todos nós viemos de uma família, e nós nos juntamos, quando estamos na igreja, em uma família maior. Então, uma igreja, ela é uma família formada de famílias. E nem tudo gira em volta de nossos interesses. Muitos estão agora, nos dias em que nós estamos vivendo, né? Dias muito fortes de materialismo, enfim, mas muitas coisas giram em volta de roupas, comida e fotos, né? Selfies, enfim. Muitos de nós vivemos em volta disso. Mas nós queremos aprender a ter uma nova vida regenerada, com um coração de carne, não de pedra, mas com um coração que nasce de novo e não guarda ofensas, mas libera perdão. E nós tivemos um pastor, querido amigo aí, que participou das nossas séries Armadilhas do Coração, pastor Erlo Aurich, e ele trouxe um exemplo que impactou muito as nossas vidas, e eu quero falar com vocês. É o exemplo do bambu chinês. E o bambu chinês é semelhante àquilo que nós conhecemos aqui na nossa região, aqui serrana, chamado de taquara, mas para nós entendermos melhor. Mas o bambu chinês, ele é plantado e a semente desse arbusto é plantado e não se vê nada. Durante 5 anos, todo o crescimento do bambu chinês é subterrâneo, invisível ao olho, a enxergarmos ao olho nu. Mas uma maciça e fibrosa estrutura de raiz começa a se estender depois de algum tempo, né? Vertical, né? E também horizontalmente pela terra, ali pelas suas raízes, né? E alguém falou assim, né? Muitas vezes nós somos como o bambu, porque o bambu ele leva 5 anos crescendo somente as raízes, durante 5 anos. E muitos de nós trabalhamos, investimos tempo, investimos esforço e fizemos tudo para nutrir um crescimento e às vezes não vimos nada. E os meses vão se passando e os anos vão se passando. Mas se nós tivermos paciência para continuar trabalhando e persistindo e nutrindo, o nosso 5º ano vai chegar e com ele virão crescimentos e mudanças que nós jamais esperávamos. O seu 5º ano está chegando. E se não chegou ainda, né, comece, né, a aprofundar as suas raízes naquilo que é verdadeiro, naquilo que é fiel, E a palavra de Deus nos diz, queridos, nos Salmos de número 92, verso 13:
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Que nós possamos estarmos sendo plantados como bambu, né? E nos fortalecermos cada vez mais na graça e no perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se você já trocou alguma planta de lugar, né? Cada 3 semanas, 2 semanas, troca uma planta de algum lugar. Ela, com certeza, as suas raízes ficarão prejudicadas e ela não irá florescer como deve florescer. Eu tinha aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus da Várzea Grande, uma flor ali, aquela Tresmaria. Essa flor é muito bonita, mas ela era tão linda, e eu pegava o vaso e queria botar ela em um outro lugar para ela também embelezar aquele outro lugar e depois colocava ela de volta. E ela acabava não gostando e caía todas as suas flores, eu tinha que esperar o próximo período para ela florir de novo. Então, queridos, não fique trocando, resolva dentro do seu coração a ofensa, libere perdão e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Como está o seu coração para que a semente da palavra venha a ser frutífera? Diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim: E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nós precisamos ter raízes naquilo que nós fizemos, principalmente nos dias de hoje que as coisas estão muito fáceis. Isso eu não quero, aquilo eu não faço, aquilo eu não vou. Não, crie raízes e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Como está o solo do seu coração? De pedra, morto, ou de carne com vida, com um novo nascimento regenerado? E para finalizarmos aqui essa mensagem, eu quero trazer o exemplo de Caim, que ficou ofendido com o Senhor. E em vez de se arrepender e fazer o que era certo, permitindo que essa situação fortalecesse o seu caráter, ele descarregou em Abel a sua ira, acabou matando o seu irmão, e foi algo terrível, o início de tudo. Mas quando Caim assassinou Abel, Deus disse a Caim, um texto que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 11 e 12. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Lembre-se do tema que nós estamos falando, como nascem os errantes. Ali nasceu um errante que andou pela terra, que não se submeteu a se arrepender e perdoar e liberar perdão, mas carregou a ofensa dentro do seu coração. E muitos cristãos ofendidos perdem a capacidade de frutificar, e o coração ofendido é um coração estéril, é um coração envenenado pela amargura. Muitas pessoas ofendidas correm sem rumo pelo mundo e carregam a ofensa consigo, procurando a igreja perfeita que receberá os seus dons e curará as suas feridas. Cuide com isso. Mas Caim se tornou uma pessoa complexada e fugitiva. E diz a palavra de Deus no versículo 14 de Gênesis capítulo 4: Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Caim falando com Deus. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. E Caim tinha esta certeza que ele era um errante, um fugitivo. E muitas pessoas, elas se acham ofendidas e elas acham que o mundo inteiro, inclusive Deus, está contra elas. Elas se isolam e reagem de uma maneira
que muitas vezes é abusiva, é amargurada, é ressentida, mas eu quero dizer para você, você não é um errante. Cristo está te reconciliando novamente com Deus, mas nós precisamos deixar a ofensa de lado e retirarmos a mágoa do nosso coração e liberarmos o perdão. E perdão é uma questão de decisão. Ou nós perdoamos ou nós não perdoamos. Não estou dizendo aqui que nós não podemos fazermos as coisas certas e falarmos aquilo que nós devemos falar muitas vezes, do que é certo e o que é errado, mas não estou falando de mágoas e ressentimentos guardados no coração por espíritos de ciúme, inveja e muitas vezes coisas que acontecem, palavras que são ditas que nós não gostamos e acabam ofendendo o nosso coração. E a palavra de Deus nos diz, em Provérbios capítulo 18, verso 1, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Mas Deus pode mudar agora essa situação em nome de Jesus. E eu creio que Ele está mudando através dessa palavra. Amém, queridos? Vamos orar, então, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Eu quero que você ligue para alguém, mande uma mensagem, fale com aquela pessoa que muitas vezes ofendeu você, para que nós não venhamos a nos tornarmos um errante e nascermos errante. Mas em nome de Jesus nós vamos nascer de novo, com uma nova vida em Cristo Jesus. Pai amado, obrigado. Nós queremos nessa oportunidade podermos pedir a Ti que não permita que nós venhamos a ser errantes espirituais. Aleluia! Queremos nos humilhar aqui, pedirmos um coração limpo pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo Teu Espírito Santo, para sermos pessoas com coração, Pai, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, segundo os Teus planos, deixarmos o Espírito Santo limpar o nosso coração e deixar que Cristo venha habitar em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.